Mas me conte. Tá. Tenho muito respeito pelo seu canal, por conta de que tem muita gente que eu vejo que até hoje diz, vem sem visto, não tem esse cuidado que a gente tem, né? Eu estou entrevistando aqui nessa primeira temporada do podcast Conversa de Imigrante, exatamente canais que eu respeito muito, mulheres que eu respeito muito. Essa primeira temporada é exclusiva de mulheres. Mulheres que eu respeito muito, que são imigrantes também, ou que estão próximo do processo de imigração. Advogadas também. E você tá me dizendo que você não é advogado e por isso você não faz esse processo, né? De dar essa consultoria. Entretanto, advogado só fala da parte jurídica, né? Ah, A parte de viver Portugal, advogado não fala. O contabilista não fala, né? uhum. Quem é que fala sobre isso? Tem que seguir todos os vídeos do Posso Te Mostrar, deixar os comentários lá para poder, né, você saber os próximos vídeos que você vai fazer. Porque, pelo que eu vi, fiz uma listinha aqui dos seus vídeos. Você fala de tudo. Tudo, Fala. tudo, tudo que tem a ver com Portugal, você fala. E não só Portugal. Eu vi que você fala da questão de vistos de toda a União Europeia. Isso. E aí eu quero saber como é isso. Você tem informantes? Informantes e tem muito estudo, né? Às vezes, por exemplo, eu fiz um da Áustria, que mesmo ali, com o Google Tradutor e tudo mais, era uma dificuldade entender ali todo o passo a passo. Foram 3 sites oficiais, que eu fui, olha um, olha o outro, olha, e esse foi um que eu tive que estudar muito, e eu começava a escrever, e eu falei, ainda não estou segura disso, eu tenho que ir lá procurar. E aí, então, assim, foi desse tipo de vídeo que levou aí umas 3 semanas de estudo, sabe? Para eu Sim, poder ter nossa, te entendo certeza tanto. do que eu estou falando sem causar nenhum problema a ninguém, porque acho que a gente tem que ter muito essa responsabilidade, né? Como você falou, assim, tem muita gente para falar de Portugal, tem gente que está ali mostrando a realidade dela, por exemplo, isso é super válido. Então eu trabalho na fábrica e estou mostrando a minha realidade. Ótimo, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está no Brasil querendo imigrar e vai entender. Ou tem gente que está mostrando as suas compras, né? Tem muita gente assim, e me ajudou muito quando eu fiz a minha travessia, né? Olhar e saber quanto que essa pessoa está gastando, como é que são essa vida real daqui. É claro, eu também gosto muito dos conteúdos dos profissionais, né? Então, dos advogados, das contabilistas, como são as contadoras aqui. Aí você tem que procurar sempre os especialistas de cada área. Mas eu não vinha uma pessoa para trazer as notícias, as informações, o que está acontecendo da mudança do governo, isso e aquilo, que não é só jurídico, né? Não é só na parte dos advogados. Então, eu não via gente falando isso, e quando eu vi alguém falando isso, era uma conversa muito superficial, era replicar alguma coisa que saiu, mas que está sensacionalista, que não é coerente com a verdade. Então, eu acho que fazia todo sentido eu pegar e falar, tá, então vou trazer para mim, é algo que eu gosto, adoro estudar, adoro ir atrás dessas informações e vou Você tem um senso jornalístico investigativo, né? trazer. Essa parada Eu, assim. eu gosto. Quanto mais me desafia ali, tipo assim, eu não estou entendendo por que aquilo ali e tal, eu vou lá no outro, mais eu gosto, sabe? Então, é, Olha, eu aceito sua ajuda para tentar entender o visto D7 aqui de Portugal, o visto ah, de né? aham, O dos visto de nômade investimentos. digital. Aceito sua ajuda, porque o visto diz que você não pode trabalhar em Portugal. E enquanto que não existe uma legislação fiscal que dê o embasamento para esse visto. O que foi que eles fizeram? Um Frankenstein. Pegaram um visto D7 que não dá autorização de trabalho em Portugal e vincularam ao tipo de trabalho categoria A. Aí a pessoa vem falar comigo. Aí eu digo, meu filho, sinto muito, vou te devolver o seu dinheiro da consultoria porque eu não posso te ajudar, tá? Vá, arranje um advogado que te ajude, porque você vai precisar ter um documento assinado por um juiz daqui de Portugal que te diga qual é a forma correta de tributar você. Você deve fazer a residência, você deve ter a residência fiscal em Portugal, você não deve ter, porque não fica claro em nenhum momento no visto, por conta de que não é permitido trabalhar em Portugal. Sabe? Isso é muito louco. Ao mesmo tempo que diz que É deve. assim, Me conte. pois é. E aí eu também, eu não sou especialista para falar de visto, tá? Aí tem que realmente consultar um advogado e tudo mais. Mas, por exemplo, tem o visto D7 lá, o visto dos investidores, tá? Então, por exemplo, Ah, o então eu falei o visto aposentado, errado. o aposentado, por exemplo, que está no Brasil, ou a pessoa que tem renda passiva no Brasil, pode migrar para Portugal.
pedir esse visto, mostrando que ela ganha um dinheiro e fora daqui, né? E aí ela vai viver aqui com aquela aposentadoria, com aquela renda dela, enfim. Tem o visto mesmo de nômade digital, em que ele tem que trabalhar para uma empresa de fora de Portugal. Então, assim, ele vai trabalhar aqui na casa dele, vai montar ali o escritório dele em casa ou no cowork, alguma coisa, mas ele tem que trabalhar realmente, ele tem que prestar serviço para empresas ou para uma empresa só, que esteja realmente fora de Portugal. Então, é assim que é o nômade digital, né? Tem o nômade digital na Espanha também, que é o mesmo processo, tem que ser de empresas de fora. Então, tem especificações para cada um deles, tem visto que vai te permitir trabalhar aqui, mesmo trabalhando para fora, tem que olhar realmente cada É caso. isso. E a questão... Mas aí a pessoa vem falar comigo. Cíntia, eu tenho visto de nômade digital. Eu declaro imposto em Portugal? Aí eu fui pesquisar. Olha, a legislação trabalhista que está vinculada ao visto de nômade digital é a da categoria A. Ou seja, sim. Se é categoria A, sim, você deveria declarar seus ganhos de categoria A que você tem em outro país para Portugal. Aí ele fala, mas o visto diz que eu não posso ter emprego em Portugal. Eu digo, interessante. Mais um armengue. Não sou nem contadora, nem advogado, mas eu acho que assim, a residência fiscal, no caso, ele poderia ter, ele tem que ter aqui, mas ele vai declarar os ganhos que ele tem fora daqui, né? Então ele vai ter a residência fiscal, mas não vai declarar imposto em Portugal porque ele é isento. Mas onde é que eu comprovo isso? Sabe, tipo, se ele recebeu a notificação das finanças, onde é que eu comprovo isso? Onde é que está escrito? Aí eu digo, você vai precisar procurar um advogado para ter lá um juiz dizendo. Muitos advogados nem vão saber mesmo dizer tudo isso, porque muita coisa passa realmente pelo contador, né, pelo contabilista daqui, e você não encontra, como você disse aí, não encontra pessoas que saibam sobre todas essas regras. Porque não tem escrito em lugar nenhum. Eu já trouxe algumas contabilistas para conversar, lá não posso te mostrar, contabilistas que eu amo, assim, que elas falaram sobre várias coisas, residente não habitual, tiraram muitas dúvidas, mas quando a gente entra na situação, tá, eu tenho uma vida no Brasil, eu tenho uma vida aqui, o que eu faço? É muito difícil a pessoa realmente saber todos os detalhes, ali, todas as informações. Por isso que eu adorei quando eu vi o contador do imigrante. Eu falei, gente, era isso que eu procurava, assim, há 4 anos eu não contava aqui. Então, já me salvou muito e posso dizer aqui que a gente fez uma consultoria e eu fiquei, assim, tirei muitas dúvidas, muitos pesos que estavam ali nas minhas costas e agora eu já sei o caminho todo certinho por seguir, né? E olha, é exatamente disso que eu tô falando, dessa questão de você ter que sentar e estudar muito. Mas o meu embasamento para a contadora do imigrante é principalmente na jurisprudência, por conta de que a legislação que se refere à declaração de saída definitiva é de 1989 e de lá para cá são só remendos que vêm acontecendo. Logo, é uma legislação antiga que não atende de forma alguma o momento atual, de forma alguma a situação dos imigrantes. Digital, né? Nunca. A questão dos investimentos no exterior, investimento em criptomoeda, a variedade de investimentos possíveis, a questão dos paraísos fiscais, tudo isso é remendado na lei. Então, a contadora do imigrante é basicamente embasada em processos que brasileiros abriram contra a Receita Federal e aí eu vou lá ver o que é que o juiz está dizendo e é isso que eu trago para a contadora do imigrante. Mas nem é disso que eu estou falando. O que eu estou falando, porque essa questão realmente é complexa de 2 países, né? A Finanças diz uma coisa, a Receita Federal diz outra, eu quero puxar o meu imposto daqui, eu quero puxar o meu imposto de lá, todo mundo quer ganhar e a gente fica nesse meio do caminho. Mas a questão do nômade digital, que eu fico revoltada, tô falando disso porque você tá vendo minha revolta, né? A questão do nômade digital não é nem por conta de que não tem pessoas que se informem, é porque a informação não existe. Não. Bom, primeiro que é um visto muito novo, foi feito no final de 2022. Sim. Então, assim, ele foi criado aqui em Portugal assim, e também com muitas dúvidas, muitas coisas em aberto, muitas coisas assim, que realmente é na prática que a gente vai entender como é que funciona. Então, eu imagino que os nômades que estão por aqui devem ter muita dificuldade em saber qual o caminho a seguir para fazer tudo corretamente, né?
E o pior é que, na maioria das vezes, o que eu vejo é que as pessoas até querem fazer as coisas Exato, corretas, mas não tem onde, não tem o suporte, exato. né? Não tem onde se apoiar. E as contabilistas aqui, eu tenho 2 escritórios de contabilidade aqui em Portugal, eu não faço contabilidade. Né? Eu passo a informação no meu canal sobre as declarações, mas, tipo, são informações que todo mundo pode transmitir, que todo mundo tem acesso. Mas fazer mesmo a declaração, se você me contrata para poder fazer sua declaração aqui em Portugal, eu tenho 2 escritórios de contabilistas aqui em Portugal que fazem as declarações de Portugal. Eu nunca entrei nas finanças para fazer declaração de Portugal de cliente nenhum. Por conta de que eu acho que a expertise, né, de quem já tem anos fazendo é muito importante. Por isso que eu digo, eu me sinto muito à vontade com a Receita Federal, porque eu tenho expertise. Eu já sei que se não der certo aqui, eu vou ali, eu já sei onde é que eu vou, eu já sei para quem é que eu pergunto, como é que abre um bate-papo no chat com o RFB, eu já sei como é que faz as coisas. E aqui eu também queria que tivesse essa expertise, porque, logicamente, essa questão do comprometimento que eu tenho com os meus clientes, todo o meu processo é feito de uma forma muito transparente com os meus clientes e todas as necessidades do cliente vão ser atendidas, digamos assim. Porque eu faço a declaração de imposto de renda, se precisar retificar, eu faço a retificadora, e se precisar fazer a reclamação graciosa, a gente também faz e está tudo dentro do mesmo pacote. A pessoa que contrata do início ao fim, sabe? O pacote com a contadora do imigrante. Entretanto, não sou eu que faço. Por conta dessa questão. Mas aí eu vou perguntar a contabilistas aqui. E aí eu pergunto, como é que é isso? Não tem como a gente dar andamento ao processo, porque a gente não tem como garantir. Eu até posso fazer a declaração de uma pessoa, mas como eu não vou garantir que aquilo ali, quando as finanças pegar e disser isso aqui tá errado, como é que eu vou dizer não tá? Não tá como? Me explica. E aí eu não vou ter como dizer. Então é por isso que eu digo, gente, se vocês estão numa situação de nômade digital, se vocês foram notificados pela Finanças, antes de vir procurar a contadora do imigrante ou qualquer outra contabilista, sugiro que vocês procurem uma tributarista, né, uma advogada tributária. Tem muita advogada brasileira, tributarista maravilhosa aqui em Portugal. E sugiro que vocês procurem elas primeiro, tenham um bate-papo, ver se é necessário entrar com o processo. E aí depois vem procurar um contador. Porque, sinceramente, os contadores não estão preparados para zona fiscal que é Portugal. Desculpa falar as verdades, mas é. Eu Eu já imagino. sei com o que foi que a gente aprendeu. Muitas coisas nós aprendemos. Sim. É. Me conta, me dá aí umas dicas, tipo, a pessoa que quer vir para Portugal, eu vi que um dos seus últimos vídeos foi vir para Portugal hoje, né? Aí você dá várias dicas relacionadas ao momento atual. Eu quero que você pegue as partes principais desse vídeo. Eu sei que todo mundo que está aqui ouvindo esse podcast, esse episódio, vai lá se inscrever hoje no Posso Te Mostrar e fazer a maratona dos vídeos do seu canal, como eu fiz. Ah, Mas me conta aqui, dá um é. spoiler. As principais coisas mais importantes que as pessoas precisam ter noção, quem quer vir para Portugal hoje. Tá bom. Bom, tá no Brasil ainda, ou de qualquer país, né, que pode estar assistindo a gente, quer vir morar em Portugal, a primeira coisa é entender qual é o seu objetivo em Portugal. Você vai vir para estudar, você vai vir para trabalhar, você vai vir para curtir, quero relaxar e aproveitar minha aposentadoria. Eu estou vindo com criança pequena, eu estou vindo sozinho. Qual é o seu perfil, o seu objetivo? Isso é muito importante, porque é isso que vai definir qual é o visto certo para você. Venha com visto, não caia nessa de vir como turista e ficar aqui. As regularizações não estão acontecendo para quem entra como turista. Estão acontecendo realmente a GNR, né, que é a polícia daqui, está realmente abordando a pessoa, pedindo documentação. Aquela que não tem a documentação aqui, que não tem nem a manifestação de interesse, porque quem chegou antes conseguiu registrar a manifestação, ok, está num processo de regularização. Agora, quem não tem isso, não tem nada para mostrar, não tem o visto no passaporte, não tem autorização de residência, nem a manifestação de interesse, vai realmente ser direcionado a uma ação em que pode ali futuramente ir para uma deportação, né, para uma expulsão do país. Então, venha com tudo certinho, com visto. Acho que a primeira coisa é você entender isso. O que eu quero? Então tá, eu quero vir trabalhar, eu vou primeiro, eu vou levar minha família junto. Por quê? Isso faz muita diferença. Se eu quero vir sozinho, para ver como é que é o país, para começar o trabalho, arrumar as coisas e depois trazer minha família, eu posso vir com visto para procura de trabalho. É isso que eu falei, que é muito mais simples, muito mais democrático, muito mais barato para você conseguir o visto. E fácil, sabe? Você não precisa de pré-requisitos, você não precisa ter uma grande experiência. Não, eles querem
realmente pessoas para vir trabalhar aqui. Então, o visto para procura de trabalho é excelente para quem vem sozinho, por exemplo. Mas não, eu quero ir com toda a minha família. Eu tenho filhos, tenho esposa, quero ir todo mundo junto. Então, tá. Será que o visto de trabalho, de procura de trabalho é a melhor opção? Porque ele não dá direito a dar o visto para as outras pessoas da família. Então, será que eu posso estudar e trabalhar? Será que não é uma boa? Porque aí eu já peço o visto para mim, como estudante, já peço o acompanhamento familiar para toda a minha família e vamos juntos, todos entramos juntos, sem ser barrado na imigração, sem ter problema, entramos. Então, enfim, essa é a primeira parte. Agora, o restante já é mais fácil, assim, porque vai depender de uma pesquisa sua em casa e falar, tá, eu vou trabalhar, então, o que eu quero trabalhar ou o que eu posso trabalhar lá? Então, vou procurar nos sites de emprego onde que aquela função, aquele tipo de trabalho, onde que é melhor eu me mudar, né? E aí, associado a isso, para eu escolher essa cidade para onde eu estou indo, vou procurar também quanto custa o aluguel nessas cidades que estão todas caras aqui em Portugal. Então, eu preciso estar no centro de Lisboa ou no centro do Porto, onde eu vou pagar um arrendamento mais caro, um aluguel mais caro, ou eu posso ir para o interior, que eu também vou encontrar essa função para eu trabalhar por lá. Ou eu posso ir para uma zona onde tem mais fábrica, que tem emprego o tempo inteiro ali acessível e que é mais barato trabalhar lá. Enfim, então você escolher a cidade baseado nesses fatores, né, do arrendamento, do aluguel, baseado se tem trabalho ou não para você, se tem a escola para você estudar ou não, se o clima é interessante para você, porque muita gente acha que vai chegar Não aqui esqueça. e vai estar igual no Brasil. E pode cair aqui numa cidade igual a minha, que faz 6 meses de frio e chuva, muita chuva, e 6 meses de 40 graus. Então, assim, tem que entender para onde você está indo, né? Então, eu tenho, olhar e falar, cara, você vai conseguir ir para um lugar que faz 0 graus? Porque existe lugar aqui que neva, por exemplo. Então, não, então eu quero ir para um lugar mais ameno, uma temperatura melhor. Isso também é importante, porque eu já vi muita gente voltando para o Brasil porque falou, não, eu não aguento o frio daqui. Mas, na verdade, ela escolheu uma cidade em que era realmente insuportável para ela, né? Então, antes de jogar tudo pro ar e voltar para o Brasil, será que não tem uma cidade mais compatível comigo aqui em Portugal? É importante você se Sim. sentir bem naquele lugar que você escolheu, né? Se você já passou pelo processo todo de conseguir visto, de conseguir tudo, não vai voltar por conta do frio, Mas né? eu já vi Muda muita para uma gente, cidade mais muita quentinha. gente, sabe? Então, assim, existem possibilidades dentro aqui do país. Então, eu acho que a questão do visto e a questão de onde você vai morar são os dois pontos principais que vão determinar se você vai continuar nesse país, se você vai ter sucesso nesse país ou não, sinceramente, assim. E os outros pontos, cara, primeiro, claro, ali, juntar dinheiro é muito importante, vai fazer toda a diferença no seu planejamento. Você chegar aqui com um dinheiro suficiente para você passar os primeiros meses ali sem estar no perrengue, né? Você não sabe quanto tempo você vai levar para começar a trabalhar. Os aluguéis aqui, muitas casas, para os imigrantes, exige 4, 6 meses, 12 meses de renda antecipada. Olha a situação, né? Então, a gente chega aqui sem fiador, sem trabalho. Qual é a garantia que esse proprietário tem de que a gente vai pagar, né? Então, o que eles fazem é colocar um monte de renda ali extra para a gente. Então, isso tudo vai fazer diferença na sua chegada por aqui. Alinhar as expectativas com a realidade é muito bom, sabe? É importante.